O livro escondido da reencarnação, o mapa das vidas passadas e dos débitos kármicos. Prólogo. Na escuridão que antecede o nascimento, existe um silêncio sagrado, um momento em que a alma observa de cima, ainda ligada ao todo, antes de mergulhar em mais uma experiência terrena. Neste instante, memórias esquecidas sussurram segredos, contratos silenciosos são firmados, e um novo destino começa a ser traçado, mesmo antes do primeiro suspiro. Se você já sentiu que carrega dores que não são suas, que repete padrões que parecem não ter origem nesta vida, ou que existe uma missão oculta por trás de cada passo que você dá, então este livro foi escrito para você. O livro proibido das vidas passadas. Não é apenas uma leitura, é um chamado da sua alma, um mapa espiritual que revela por que você está aqui, o que ainda precisa ser curado e o que você prometeu cumprir antes mesmo de nascer. Cada capítulo revela peças esquecidas da sua jornada, como um espelho que reflete não apenas o seu rosto, mas todas as versões que já habitou. Prepare-se para descobrir o que os antigos sabiam sobre o ciclo das almas, o que os mestres escondiam sobre o karma e por que certos encontros parecem predestinados. Este livro é um portal, e ao abri-lo, você começará a se lembrar. Em capítulo 1, a alma que se divide. Durante séculos, a humanidade buscou respostas para uma pergunta silenciosa que ecoa em nossos pensamentos mais profundos. Por que sinto que falta uma parte de mim? Alguns chamam isso de solidão existencial, outros de vazio espiritual. Mas os antigos mestres, guardiões dos segredos mais ocultos do universo, sabiam que essa sensação não era apenas simbólica, era real. Eles ensinavam que ao longo de nossas encarnações, a alma, em sua pureza e completude original, pode se fragmentar. Não por punição, mas como parte de um processo sagrado de aprendizado. Assim nasce o mistério da alma que se divide, e que agora, ao abrir estas páginas, começa a se revelar para você. Antes de qualquer nascimento físico, existe uma escolha. A alma, que habita uma dimensão além do tempo, contempla diferentes caminhos, desafios e propósitos. É nesse momento que ela traça o próximo capítulo de sua existência. Porém, ao fazer isso, ela pode decidir deixar partes de si em outras dimensões, partes que ainda não estão prontas para seguir. Essas partes são fragmentos emocionais, aprendizados inacabados, dores que não foram processadas, ou até mesmo dons que foram mal utilizados em outras vidas. O resultado é que, ao encarnar, trazemos conosco apenas uma fração do que realmente somos. Uma consciência limitada, que precisa aos poucos reunir suas partes para retornar à inteireza. Essa busca inconsciente por completude é o que chamamos de evolução espiritual. Muitas pessoas vivem suas vidas sentindo que não pertencem a este mundo. Sentem uma saudade inexplicável de algo que nunca viveram, ou um amor profundo por culturas, lugares ou épocas que não fazem parte da sua história atual. O motivo? É possível que fragmentos de suas almas ainda estejam ligados a outras vidas, presas a memórias emocionais tão intensas que criaram laços permanentes. Por exemplo, uma alma que viveu como curandeira na antiga Grécia pode sentir uma conexão irresistível com o mar Mediterrâneo ou com rituais de cura ancestrais, mesmo sem nunca ter estudado sobre isso. Isso não é coincidência, meu amor. Isso é uma memória da alma, um eco vibracional de quem você já foi, tentando se reintegrar a quem você é agora. Os fragmentos da alma não estão perdidos para sempre. Eles apenas estão adormecidos, como sementes de sabedoria, esperando o momento certo para germinar. E é justamente por meio da dor, dos desafios, das sincronicidades e até dos traumas que essas partes começam a despertar.
É como se a alma enviasse pistas codificadas através da realidade. Situações que se repetem, pessoas que entram na sua vida com um propósito energético, sensações que parecem vir do nada. Tudo isso faz parte do processo de reintegração da alma. Cada vez que você supera um padrão limitante, cura uma ferida antiga ou perdoa profundamente, uma parte esquecida de você retorna. Você sente mais força, mais presença, mais clareza. É a alma voltando a ser uma só. Esse fenômeno é conhecido em algumas tradições como resgate da alma. Xamãs de diferentes culturas realizavam rituais para buscar as partes perdidas da alma dos seus pacientes, acreditando que um grande trauma poderia fazer com que a essência espiritual da pessoa se afastasse, deixando-a vulnerável, apática ou até doente. Mas você não precisa de um xamã externo para iniciar esse processo. A partir do momento em que se torna consciente de que sua alma se divide, você pode começar a chamar de volta cada fragmento. Isso acontece através da autoobservação, do perdão, da meditação profunda e, principalmente, da aceitação. Aceitar que você é múltipla, que já viveu muitas histórias, que carrega cicatrizes invisíveis e que tudo isso faz parte de quem você está se tornando. É importante entender, meu amorzinho, que a divisão da alma não é um erro. Ela acontece porque certos aprendizados exigem experiências separadas. Às vezes, uma parte de você precisava aprender o que é o abandono, enquanto outra precisava compreender o que é cuidar. Em outra vida, uma parte experimentou o poder, e em outra, a submissão. A alma se divide para viver diferentes papéis, até que, ao longo das encarnações, consiga integrar todas essas polaridades e se tornar uma consciência unificada. O que parece confuso ou até injusto na superfície, na verdade é um plano profundamente inteligente e amoroso. Um plano que a sua alma aceitou antes de vir para cá, com coragem, com propósito, com fé. Alguns sintomas comuns da alma fragmentada incluem sensação constante de vazio, mesmo quando tudo parece estar bem, dificuldade em tomar decisões importantes, apego excessivo a pessoas que mal conhece, repetição de padrões emocionais que não fazem sentido racional, sensibilidade extrema a determinados sons, cheiros ou lugares, memórias que não parecem suas, sonhos recorrentes com outras épocas, identidades ou culturas. Tudo isso são pistas. A alma sempre tenta se comunicar, mas ela não grita, ela sussurra. E quem aprende a ouvir esses sussurros começa a reescrever seu destino com mais consciência e poder. Neste exato momento, enquanto você ouve estas palavras, sua alma pode estar se movimentando internamente, tentando reunir os pedaços que se espalharam por diferentes vidas. E saiba, você não está sozinha nesse processo. Todo ser humano está, em algum nível, tentando se lembrar de quem é. O mundo inteiro está despertando para uma nova consciência, e você faz parte disso. Quando resgata uma parte sua, você não apenas se cura, mas cura gerações, cura histórias, cura traumas coletivos. Cada fragmento reunido traz uma nova luz para o seu caminho, e essa luz começa a iluminar também o caminho dos que estão ao seu redor. O que vem a seguir neste livro é um mergulho ainda mais profundo nos segredos que regem essa jornada espiritual. Vamos entender como a lei do retorno está conectada a esses fragmentos, como os portais entre as vidas funcionam, o que são débitos kármicos e por que eles influenciam tanto sua existência atual, como ocorrem os pactos espirituais antes do nascimento e, por fim, como acessar com segurança suas vidas passadas. Este não é apenas um livro de conhecimento, é um manual de ativação da sua própria memória ancestral. Ao virar a próxima página, esteja pronta para lembrar e se reconectar com tudo aquilo que, no fundo, você sempre soube.
Porque a verdade é essa: você não está quebrada, você está apenas em processo de retorno. Naberman, capítulo 2. A lei do retorno oculto. Se você já teve a sensação de que certas situações se repetem na sua vida como um ciclo invisível, que algumas dores vêm em ondas mesmo quando você pensa que já superou tudo, ou que existe um fio invisível que puxa você para os mesmos tipos de pessoas, então você está, na verdade, sentindo os efeitos silenciosos de uma força ancestral. A lei do retorno oculto. Muito além da ideia simplista de tudo o que vai, volta. Essa lei é uma engrenagem cósmica que movimenta os fios do destino com sabedoria, precisão e, acima de tudo, intenção evolutiva. O que está por trás dela não é castigo, mas aprendizado. Não é punição, é cura. Só que essa cura, muitas vezes, vem disfarçada de repetição. Os antigos mestres sabiam que a vida era uma escola, mas diferente das escolas humanas, onde você avança de série ao final do ano letivo, no plano espiritual, você só avança quando aprende de verdade. E o que não foi aprendido, retorna. Retorna como um novo cenário, uma nova pessoa, um novo evento, mas com a mesma lição embutida nas entrelinhas da vida. Por isso, muitas almas encarnam carregando marcas profundas que não pertencem ao presente, mas sim a vidas anteriores. Marcas que se manifestam como medos irracionais, fobias sem explicação, padrões de autossabotagem, traumas que parecem não ter origem e até doenças que se recusam a ser curadas pela medicina convencional. A lei do retorno oculto atua como uma espécie de editor invisível da sua vida atual. Ela observa suas ações, emoções, intenções e, principalmente, aquilo que ficou mal resolvido em suas vidas passadas. Mas o mais surpreendente é que ela não se limita apenas ao que você fez, mas também ao que você sentiu. Porque na contabilidade do universo, os sentimentos têm peso. Uma ação feita com raiva gera uma semente diferente de uma ação feita com amor. Uma promessa quebrada por medo tem uma vibração distinta de uma promessa quebrada por traição. É por isso que duas pessoas podem passar pela mesma experiência e colher frutos completamente diferentes. O que determina o retorno não é apenas o que aconteceu, mas o campo energético que foi ativado naquela experiência. Essa lei é chamada de oculta, não porque ela é secreta, mas porque age nas camadas sutis da existência. Ela não grita, ela não aparece com cartazes dizendo "isso é karma". Ela sussurra, se manifesta em coincidências estranhas, em encontros aparentemente aleatórios, em portas que se fecham sem explicação, mas sobretudo, ela se manifesta quando você sente que está sendo puxada para um mesmo lugar, uma mesma dor, um mesmo ciclo, sem conseguir explicar o porquê. É nesse momento que a alma está gritando para que você olhe com outros olhos. Porque o retorno não é o fim, é um convite para reagir de maneira diferente, para quebrar o ciclo, para reescrever o padrão. A maioria dos débitos kármicos não se manifesta com um castigo imediato. O universo é muito mais sábio do que isso. Ele espera o tempo certo, espera a maturidade da alma, espera que ela esteja pronta para encarar aquela memória com mais consciência e mais amor. Por isso, muitos dos seus desafios atuais podem ser, na verdade, ecos de ações que você mesma praticou, mas em outra vida, com outro corpo, outra identidade, outra história. E aqui está o ponto mais poderoso desse capítulo. O retorno não vem para te machucar. Ele vem para te libertar. Porque ao reviver aquilo que um dia você causou, você tem a oportunidade divina de curar não apenas a dor alheia, mas a sua própria alma. Vamos imaginar um exemplo prático. Uma mulher que, em uma vida passada, usou seu dom de liderança para manipular e controlar outras pessoas.
Ela usou sua influência de forma egoísta, plantando medo e dominação. Nesta vida, ela pode nascer sentindo-se constantemente subjugada. Pode atrair relacionamentos abusivos, chefes autoritários, sentir que sua voz nunca é ouvida. Ela pode passar anos se sentindo vítima, sem entender o porquê. Mas no momento em que ela desperta e começa a buscar sua força interior, sem repetir o erro de dominar o outro, ela quebra o ciclo. O retorno cumpriu seu papel, ensinou através da dor e, ao ser transmutado em consciência, ele se dissolve. A alma se liberta. Outro exemplo. Alguém que, em outra vida, abandonou um filho por vergonha, medo ou imaturidade. Nessa encarnação, pode sentir uma dor inexplicável ligada à maternidade. Pode ter dificuldade para engravidar, ou sentir uma culpa profunda, mesmo sendo uma mãe presente. Pode até ter sido abandonada pelo próprio pai ou mãe nesta vida. São dores que parecem injustas, mas estão ali com um propósito oculto: curar o elo, resgatar o amor e, principalmente, perdoar a si mesma. Porque o retorno não é um castigo eterno, é uma estrada de reconciliação. E o grande segredo é que, ao aceitar a dor com humildade e abertura, o ciclo começa a se dissolver. Existem também os retornos coletivos, grupos de almas que encarnam juntos repetidamente para resolver questões não finalizadas. Famílias inteiras que reencarnam com vínculos kármicos, carregando histórias de abandono, violência, traição, amor não vivido. Talvez por isso você sinta tanta intensidade com certas pessoas da sua família, como se houvesse algo mais profundo do que apenas o laço de sangue. Isso acontece porque, muitas vezes, há mesmo. E você pode ser aquela alma que veio para curar uma linhagem inteira, não através do sofrimento, mas da consciência. E consciência, meu amorzinho, é o que desfaz os nós. A lei do retorno oculto também se manifesta nos dons que você traz, não apenas as dores. Quando você tem facilidade com algo que nunca aprendeu nesta vida, como tocar um instrumento, falar um idioma, entender sobre cura, escrever com maestria, pode ser que você esteja acessando talentos desenvolvidos em outras vidas. Nesse caso, o retorno é um presente, uma lembrança da sua sabedoria ancestral, algo que foi guardado na sua essência para florescer de novo no momento certo. E é por isso que honrar seus dons é tão importante. Eles são partes do seu plano divino de evolução. Mas como identificar quando você está vivendo um retorno kármico? Preste atenção aos padrões. Tudo o que se repete de forma intensa, especialmente em ciclos de dor ou frustração, é um sinal. Pergunte-se, qual a lição por trás disso? O que essa situação quer me mostrar sobre mim mesma? O que posso fazer diferente desta vez? Essas perguntas têm o poder de abrir portais de consciência. Porque a lei do retorno não quer que você sofra, ela quer que você veja. E uma vez que você vê com clareza, o ciclo se quebra, o aprendizado se completa, a alma evolui. E aqui vai um segredo ainda mais profundo. Quando você escolhe perdoar alguém que te feriu profundamente, você acelera o seu processo de liberação kármica, porque o perdão verdadeiro é uma frequência que rompe as amarras energéticas do passado. Ele não justifica o erro, mas rompe o vínculo vibracional que mantinha aquele laço. Perdoar, na visão espiritual, não é um ato de fraqueza, mas de liberdade. É como dizer, eu escolho não mais carregar essa dor comigo. E quando você faz isso, o retorno se dissolve como névoa ao sol. A partir deste capítulo, quero que você comece a observar sua vida com novos olhos, não mais como vítima de um destino cruel, mas como autora de uma jornada sagrada. Tudo o que retorna, retorna para ser curado, e tudo o que é curado transforma sua alma em luz.
A verdadeira sabedoria está em reconhecer que o universo nunca erra e que cada linha do seu roteiro atual foi escrita com a tinta do amor divino, mesmo quando disfarçado de dor. Você está se lembrando e, ao lembrar, está se libertando. No próximo capítulo, vamos atravessar os véus entre as vidas. Você vai descobrir como os portais entre uma vida e outra funcionam, o que acontece nos intervalos entre encarnações e por que certos encontros nesta vida foram programados antes mesmo de você nascer. Prepare-se, meu amorzinho. O véu está prestes a se rasgar. Capítulo 3. Os portais entre uma vida e outra. Existe um momento sagrado entre o último suspiro e o primeiro choro. Um espaço de silêncio onde o tempo não toca, onde o corpo já não habita, mas a alma ainda não partiu. É nesse intervalo invisível entre uma vida e outra que os não-portais do retorno se abrem. Não são portais como os que conhecemos na matéria, com portas ou chaves físicas. São passagens vibracionais, espelhos energéticos que se revelam apenas àqueles que estão deixando para trás um corpo e se preparando para escolher outro. Este capítulo é sobre esse espaço entre mundos, um território secreto que poucas tradições ousaram descrever com detalhes, mas que está mais presente na sua vida do que você imagina. Porque, mesmo encarnada, sua alma ainda guarda lembranças desse lugar. E talvez seja por isso que você sente, às vezes, que pertence a algo muito maior. Ao contrário do que muitos pensam, a alma não morre e renasce de forma imediata. Existe um um campo de transição onde ela repousa, reflete e decide. Os antigos chamavam esse espaço de o Salão das Memórias, o Véu do Meio ou a Travessia Dourada. Cada cultura deu um nome, mas todas concordavam em um ponto. Esse lugar é onde a alma revisa sua jornada anterior e escolhe, com base em sabedoria superior, o próximo ciclo que precisa viver. E não, esse processo não é punitivo. A alma não é forçada a voltar. Ela escolhe, por amor à própria evolução, por fidelidade ao propósito maior, por desejo de cura, aprendizado e expansão. Dentro desses portais, o tempo não existe como conhecemos. Minutos podem parecer séculos, e séculos, apenas um sopro. A alma, livre do corpo, entra em um estado de lucidez espiritual, onde consegue ver com clareza tudo aquilo que não conseguiu compreender em vida. Cada escolha, cada palavra dita, cada sentimento nutrido, tudo é revivido, mas não para julgar, e sim para entender o que você causou, o que você curou, o que ficou pendente e, o mais importante, o que você deseja experimentar na próxima jornada. Porque a reencarnação não é uma roleta russa cósmica, é um ato consciente de autorreconstrução. A alma, então, é recebida por seus guias espirituais, seres de luz que a acompanham desde sua origem. Esses guias mostram os aprendizados conquistados, os bloqueios que ainda permanecem e apresentam diferentes linhas possíveis de evolução. É como se a alma visse várias versões de si mesma, cenários futuros baseados nas escolhas passadas. E a partir disso, ela faz seu plano de vida. Sim, meu amorzinho, você planejou estar aqui, escolheu sua família, suas dores, seus encontros, até mesmo alguns dos desafios mais difíceis, porque sabia que cada pedaço dessa experiência serviria para libertar uma parte sua que ainda não tinha despertado. Isso não diminui sua dor, mas te devolve o poder. Esse plano de alma, às vezes chamado de contrato de reencarnação, é feito dentro de um desses portais vibracionais. Nele, você define quais lições deseja aprender, quem serão os companheiros de jornada, quais dons serão ativados, quais bloqueios serão enfrentados e quais curas poderão ser feitas. Algumas almas escolhem caminhos mais suaves,
outras mais desafiadores. Tudo depende do nível de maturidade espiritual. Almas mais jovens tendem a reencarnar por desejo, por apego, por impulsos emocionais. Almas mais velhas, por propósito. E você, que está ouvindo esse capítulo agora, certamente é uma alma antiga, porque só uma alma desperta se interessa pelos mistérios entre os mundos. Um dos portais mais sagrados descritos nas tradições esotéricas é o chamado Portal da Escolha Kármica. Nele, a alma revisa suas pendências emocionais, perdões não dados, culpas não superadas, traumas não curados. E é a partir desse portal que muitas vidas difíceis são escolhidas. Por exemplo, uma alma que, em outra vida, abandonou alguém que amava profundamente, pode escolher reencontrar essa pessoa, agora como filha, mãe, amigo, para experimentar o amor sob outra perspectiva. Ou pode optar por ser abandonada, para compreender a dor que causou e finalmente transmutá-la. É um ciclo de ressignificação, não de punição. Outro portal poderoso é o Portal das Almas Gêmeas. Nesse espaço, as almas que têm laços profundos, de amor, aprendizado ou cura, se reencontram e decidem se encarnarão juntas novamente. Nem sempre isso acontece como amantes. Muitas vezes, almas gêmeas vêm como irmãos, pais e filhos, até mesmo como rivais, porque o vínculo entre elas vai além da forma, é vibracional, e mesmo os encontros difíceis entre almas gêmeas têm um propósito nobre: catalisar o crescimento mútuo. Por isso, se você já teve uma conexão tão intensa com alguém que parecia inexplicável, pode ser que vocês tenham passado juntos por esse portal antes de nascer. Dentro desses espaços entre vidas, também existem os portais do esquecimento. São filtros vibracionais que apagam temporariamente a memória das vidas passadas. Isso é necessário porque, se a alma chegasse com todas as lembranças intactas, não conseguiria viver a experiência com autenticidade. Imagine amar alguém nesta vida e, ao mesmo tempo, lembrar que ele te traiu em outra, ou tentar viver como filha de alguém que te matou no passado. Seria impossível. O esquecimento é uma bênção, uma proteção, mas não é eterno. Ao longo da vida, a alma começa a lembrar, não com clareza racional, mas com sensações, sonhos, sincronicidades e intuições. Esses portais entre vidas também abrigam escolas espirituais, ambientes vibracionais, onde a alma aprende sobre as leis universais, sobre como funciona a criação da realidade, sobre como manifestar, amar, curar, comunicar-se telepaticamente. Muito do que você sente como sabedoria intuitiva vem dessas escolas. São saberes que não foram aprendidos aqui, mas trazidos de lá. É por isso que, às vezes, você entende algo que nunca estudou, ou sente que já sabia algo assim que escuta. Você sabia mesmo, porque esteve lá. E há ainda o mais misterioso dos portais, o Portal da Missão. Poucas almas passam por ele, só aquelas que vêm com um chamado muito específico, ajudar no despertar de outras almas. São os curadores, artistas da luz, mensageiros, aqueles que, com sua presença ou sua obra, tocam milhares de vidas. Esses portais são protegidos por consciências muito elevadas, e ao atravessá-los, a alma recebe códigos de ativação que só serão acessados no momento certo, geralmente após uma crise existencial, uma perda profunda ou um despertar espiritual repentino. Se você está ouvindo isso e sente que veio para algo maior, talvez esse tenha sido o portal que você atravessou. Mas e quando a alma não deseja retornar? E quando ela se sente cansada, ferida, sem vontade de reencarnar novamente?
isso também é respeitado. A alma pode permanecer em planos superiores por longos períodos, se regenerando, se preparando, se lembrando. Nada é forçado. A única coisa que a alma não pode evitar é o chamado do próprio coração espiritual. Porque no fundo, mesmo quando reluta, ela sabe que cada volta à Terra é uma chance de ser mais luz, mais amor, mais verdade. E esse chamado, mais cedo ou mais tarde, é irresistível. Ao entender os portais entre uma vida e outra, você percebe que sua vida não é um acidente, é um acordo, uma resposta, uma promessa feita lá em cima e vivida aqui embaixo. E quanto mais você lembra disso, mais as peças se encaixam. Os traumas viram portais de cura. As dores ganham significado. E até os encontros difíceis começam a parecer sagrados. No próximo capítulo, mergulharemos fundo no coração dessa travessia. Débitos kármicos invisíveis. Aqueles que mais nos afetam, mas que quase nunca conseguimos enxergar. Você vai entender por que certos padrões são tão difíceis de quebrar e como dissolver essas correntes invisíveis com amor e consciência. Capítulo 4. Débitos kármicos invisíveis. Eles não aparecem em documentos, nem deixam rastros nos exames. Não são detectados por médicos, juízes ou advogados. Mas mesmo assim, moldam sua realidade como correntes sutis amarradas ao seu campo vibracional. São os débitos kármicos invisíveis. Aqueles que você não vê, mas sente. Que não entende, mas repete. Que não lembra, mas carrega. Esse é um dos aspectos mais complexos da jornada da alma e também um dos mais importantes. Porque é justamente nesses débitos ocultos que se escondem os maiores bloqueios da sua vida atual. E, ao mesmo tempo, os maiores portais de cura e libertação que você pode acessar. Prepare-se para olhar o invisível com os olhos da alma. Quando falamos em débito kármico, muitas pessoas pensam em algo punitivo, como se o universo fosse um juiz implacável que cobra aquilo que fizemos de errado. Mas essa é uma visão infantil da realidade espiritual. O karma não é castigo, é causa e consequência energética. É a memória da alma vibrando nas escolhas que você faz. E muitas dessas memórias não vêm do que você fez, mas do que você sentiu, do que você deixou de fazer, das promessas não cumpridas, dos sentimentos reprimidos, das intenções silenciosas que você nunca chegou a concretizar, mas que ficaram registradas como frequências em sua essência. Esses débitos invisíveis são formados, em sua maioria, por padrões emocionais cristalizados. Imagine, por exemplo, que em uma vida passada você amou profundamente alguém, mas nunca revelou esse amor por medo de ser rejeitada. Você reprimiu, escondeu, morreu com esse amor preso no peito. Esse sentimento não desaparece com a morte. Ele se transforma em uma frequência não resolvida e pode se manifestar nesta vida como uma dificuldade inexplicável de se entregar afetivamente ou como um padrão de atrair sempre pessoas emocionalmente indisponíveis. É como se a alma dissesse: ainda precisamos concluir essa história. E assim o ciclo se repete, não por castigo, mas por amor à completude. Outro exemplo clássico. Imagine que em uma vida passada você teve muito poder. Foi uma sacerdotisa, um líder, um curador, mas usou esse dom para manipular ou controlar os outros. Talvez não por maldade, mas por medo de perder o controle. Agora, nesta vida, você pode carregar um débito invisível que se manifesta como medo de assumir liderança, medo de usar sua voz, ou até mesmo como bloqueio financeiro, como se o universo dissesse: você precisa aprender a liderar com humildade. E mais uma vez, o padrão se repete, disfarçado de desafio cotidiano. Esses débitos não são pagos com sofrimento, são liberados com consciência.
O que dissolve o karma não é a dor, mas o amor. Não é a culpa, mas a lucidez. Por isso, quando você começa a identificar seus padrões emocionais mais profundos e os encara com compaixão, algo começa a mudar. Você para de repetir, começa a curar, começa a fazer escolhas diferentes, e essa escolha consciente é o que desfaz a amarra vibracional. Por isso, o autoconhecimento é tão poderoso. Ele é o caminho mais direto para a libertação espiritual. Existem também os débitos invisíveis herdados. Sim, meu amorzinho, você pode estar carregando karmas da sua linhagem ancestral. Porque quando você encarna em uma família, você se conecta à egrégora dela, ao campo vibracional coletivo daquele grupo de almas. E tudo aquilo que não foi resolvido pelos seus ancestrais pode se manifestar na sua vida como padrão kármico. Isso não significa que você está pagando pelo erro dos outros. Significa que você foi escolhida, ou se ofereceu, para ser o ponto de cura dessa linhagem. E quando você cura em si um padrão ancestral, libera dezenas de almas ao mesmo tempo. Esse é um dos trabalhos mais nobres que uma alma antiga pode realizar. Outro tipo de débito invisível é o kármico energético coletivo. Quando você participa, consciente ou inconscientemente, de ações que geram dor coletiva, como guerras, perseguições, destruição ambiental, a alma pode registrar esses eventos como traumas espirituais. E mesmo que nesta vida você esteja vivendo de forma íntegra, pode sentir uma dor profunda relacionada ao coletivo, um sentimento de culpa difusa, um desejo de proteger o mundo, uma tristeza constante com as injustiças. Muitas almas voluntárias carregam esse tipo de débito invisível e estão aqui para ajudar a curar essas feridas planetárias, não com revolta, mas com presença, compaixão e ação consciente. Mas como identificar os seus próprios débitos kármicos invisíveis? A chave está nos padrões que mais se repetem, principalmente aqueles que parecem não ter explicação racional. Relacionamentos tóxicos sucessivos, problemas financeiros recorrentes mesmo com esforço, dificuldade extrema de se amar, medos sem origem, traições que se repetem, doenças que não se curam, situações que voltam como um looping. Tudo isso pode ser um espelho de memórias da alma. E quanto mais você se observa, mais começa a perceber, isso não começou agora. A sensação é de que você está tentando terminar uma história que começou muito antes. Os sonhos também são grandes reveladores desses débitos. Sonhos com lugares antigos, com pessoas que parecem familiares, mas que você nunca viu nesta vida. Sonhos com perseguições, guerras, fugas, templos, afogamentos, queimaduras, solidão. São flashes do inconsciente tentando revelar a você fragmentos do que ainda precisa ser olhado. E quando você acorda com emoção intensa, como medo, saudade, alívio, culpa, é sinal de que o sonho não foi apenas um sonho. Foi um recado da alma. Outro sinal poderoso é a reação exagerada diante de certas situações. Sabe quando algo pequeno acontece e você reage com uma intensidade desproporcional? Uma crítica que te abala profundamente, um abandono que desperta desespero, um erro que te enche de culpa. Isso pode ser um eco de um débito invisível ativado. Não é a situação atual que está te machucando, é a memória vibracional do passado que está sendo despertada. E quando você reconhece isso, pode agir diferente. Pode acolher sua dor como algo antigo e, assim, começar a curar. É importante lembrar que nenhum débito é eterno. Todos podem ser transmutados, mas isso exige de você um olhar amoroso sobre si mesma, um compromisso com sua evolução, uma disposição verdadeira para quebrar os ciclos, mesmo que seja difícil, mesmo que doa, porque cada vez que você age com consciência diante de uma repetição, você está
reprogramando sua alma. Está limpando o seu campo vibracional. Está dizendo ao universo: eu aprendi. E agora escolho diferente. Existem práticas que podem auxiliar nesse processo. Meditações de resgate da alma, regressões conscientes, escrita intuitiva para acessar memórias da alma, limpeza energética de padrões herdados, rituais de perdão profundo, cartas de liberação kármica, mas acima de qualquer técnica, o mais importante é o sentimento. O sentimento sincero de querer compreender, curar e libertar-se. Esse desejo verdadeiro é a chave que destranca qualquer prisão energética, porque o universo responde à sua intenção, e quando sua intenção é evoluir, nada pode te impedir. No próximo capítulo, vamos revelar um dos maiores mistérios do universo espiritual: o pacto antes de nascer. Você vai descobrir como os encontros mais importantes da sua vida, inclusive os mais dolorosos, foram combinados antes mesmo de você respirar pela primeira vez. E por que isso muda tudo? No capítulo 5, o pacto antes de nascer. Antes que seus olhos se abrissem para este mundo, antes que o ar preenchesse seus pulmões pela primeira vez, antes mesmo que seu coração começasse a bater no ventre de sua mãe, você já havia feito escolhas. Decisões profundas, sagradas, que iriam influenciar cada capítulo da sua jornada atual. Escolhas que não foram feitas com pressa ou medo, mas com sabedoria, coragem e uma visão que ia além do tempo. Este é o mistério que poucos conhecem e que tantos sentem: o pacto antes de nascer. Um acordo espiritual, feito em um plano invisível entre você e outras almas, com o único propósito de evoluir, aprender e, acima de tudo, amar. Mesmo quando esse amor vem disfarçado de dor. A maioria das pessoas acredita que a vida acontece de forma aleatória, que os pais são sorte ou azar, que os encontros são acaso, que os sofrimentos são injustiças. Mas as almas despertas sabem que tudo foi desenhado com intenção, que por trás de cada relação importante existe um contrato vibracional. Você escolheu seus pais, eles escolheram você. Vocês combinaram desafios, curas, reencontros, não para sofrerem juntos, mas para se transformarem. E essa verdade é libertadora, porque te tira da posição de vítima da existência e te devolve ao centro criador da sua jornada. Mas como esses pactos são feitos? Tudo acontece nos planos sutis, entre o fim de uma vida e o início da próxima, dentro dos portais entre as existências. A alma, junto aos seus guias e mentores, revisa os aprendizados que precisa vivenciar. Ela, então, identifica outras almas com quem tem laços kármicos, emocionais ou espirituais profundos, e com elas estabelece acordos. Esses acordos são como roteiros energéticos. Eu serei sua mãe e vou te ensinar sobre abandono. Eu serei seu companheiro e vou espelhar suas feridas mais antigas para que você possa curá-las. Eu serei seu filho e trarei luz para o que está apagado em você. Às vezes, a alma concorda até em viver um papel difícil, como o de um agressor, para ensinar ao outro como dizer não, como se libertar, como se empoderar. Não é fácil compreender isso, mas é uma das verdades mais profundas do universo espiritual. É por isso que algumas pessoas parecem nos tocar profundamente desde o primeiro encontro. Um olhar, uma presença, uma palavra, e algo dentro de nós desperta, como se já conhecêssemos aquela alma. Esses são os encontros pactuados. Podem ser curtos ou longos, doces ou desafiadores, mas sempre carregam um propósito oculto. O mais bonito é que nem sempre esses pactos são sobre dor. Alguns são presentes. Almas amigas, almas gêmeas, mentores terrenos, que vêm para nos lembrar quem somos. Quando você encontra alguém que te fortalece, te eleva e te aceita com verdade, pode ter certeza.
Esse encontro foi combinado com amor antes de você nascer. Os pactos mais profundos geralmente acontecem com a família biológica. Você pode ter nascido em um lar difícil, com pais ausentes, abusivos ou emocionalmente frios. E pode ser difícil aceitar que você escolheu isso, mas entenda, a alma não escolhe a dor pelo sofrimento. Ela escolhe o cenário que melhor favorece seu aprendizado. Às vezes, a dor nos ensina sobre limites. Às vezes, nos obriga a olhar para dentro. Às vezes, desperta compaixão e força em níveis que jamais alcançaríamos em uma zona de conforto. Isso não justifica atitudes cruéis, mas revela que, mesmo nos piores cenários, existe uma inteligência por trás. Uma intenção de libertação. Esses pactos também envolvem sincronicidades, pessoas que surgem no momento exato em que você precisa, mestres disfarçados, relacionamentos que duram pouco, mas marcam profundamente, amizades que parecem ter atravessado séculos. Tudo isso é resultado desses contratos invisíveis. Às vezes, você promete encontrar alguém novamente após milênios, e quando finalmente se cruzam, sentem uma saudade que não tem explicação, uma conexão que transcende o tempo. O coração reconhece aquilo que a mente não consegue entender. Um dos pactos mais delicados é o que fazemos conosco. Sim, meu amor. Você fez um acordo com sua própria alma. Um compromisso silencioso de se lembrar, de despertar, de viver com coragem, de honrar quem você é, mesmo quando tudo ao seu redor tenta te fazer esquecer. Você combinou consigo mesma que, nesta vida, faria diferente, que quebraria padrões, que libertaria sua linhagem, que traria luz onde antes havia sombra. E é por isso que, mesmo nos seus piores dias, há algo dentro de você que ainda quer continuar, que ainda acredita, que ainda busca. Esse algo é sua alma cumprindo o pacto. Mas os pactos também podem ser quebrados. Quando uma alma se desvia muito do plano original, por medo, orgulho, raiva ou ignorância, ela pode criar um desequilíbrio kármico. Não é uma punição, mas uma consequência vibracional. Esses desvios geram rupturas que acabam reverberando em outras vidas, em outros contratos, em outros encontros. Por isso é tão importante o autoconhecimento. Quando você se reconecta com sua verdade, com sua essência, com seu chamado interior, você volta para o eixo do seu pacto original. E esse retorno traz cura não só para você, mas para todas as almas que caminham ao seu lado. Existem maneiras de acessar memórias desses pactos. Regressões conscientes, sonhos lúcidos, estados meditativos profundos, escrita intuitiva, canalizações. Mas muitas vezes a lembrança vem sutilmente, através de lágrimas que escorrem sem motivo, de uma música que te toca a alma, de um cheiro que te transporta para outro tempo, de um sentimento que não se explica. A alma lembra, sempre lembra. E quando você se abre para essa escuta silenciosa, o véu começa a se dissolver. Você não precisa forçar, só precisa permitir. O pacto antes de nascer é um dos maiores atos de amor que uma alma pode realizar. Você não está aqui por engano. Cada passo que deu, cada pessoa que encontrou, cada dor que sentiu, foi parte de um roteiro mais profundo. Você escreveu essa história com mãos de luz. E agora, ao despertar para isso, está lembrando quem realmente é. Uma alma corajosa, comprometida com sua evolução e com a cura do mundo. No próximo capítulo, vamos mergulhar em uma das perguntas mais feitas por quem está nesse caminho. Como saber quem você foi em outras vidas? Vamos explorar sinais, memórias, ferramentas e sensações que revelam os rostos antigos da sua alma, e como isso pode te ajudar a viver com mais consciência aqui e agora.
Bunz capítulo 6, Como saber quem você foi em outras vidas. A alma é como um livro antigo de muitas páginas, e cada vida é um capítulo, com personagens, cenários, aprendizados e feridas. Algumas dessas páginas estão tão marcadas que deixaram rastros no seu corpo, no seu coração, no seu jeito de ser. Outras, mais suaves, vibram como talentos, paixões inexplicáveis, sonhos e afinidades que ninguém entende. Saber quem você foi em outras vidas não é curiosidade vazia, meu amorzinho. É reconexão, é um ato de cura, porque, ao lembrar suas versões passadas, você começa a entender quem é agora. E porque sente o que sente, vive o que vive, repete o que repete. Esse capítulo vai te guiar nesse processo, não com fórmulas mágicas, mas com chaves sutis, espirituais e reais. A primeira pista está no seu corpo. Sim, ele fala, e carrega marcas vibracionais de outras existências. Cicatrizes que você não sabe como surgiram. Dores crônicas sem causa médica aparente, medos intensos que te paralisam, aversões profundas a certos lugares, pessoas ou situações. Tudo isso pode ser resquício de vidas anteriores. Um exemplo: alguém que foi enforcado em outra encarnação pode ter, nesta vida, desconforto constante na garganta, crises de pânico ao usar colares apertados, ou fobia de falar em público. O corpo lembra, mesmo que a mente tenha esquecido. Outro canal de lembrança é o emocional. Emoções fortes e sem explicação geralmente vêm de memórias da alma, uma tristeza profunda diante de certas músicas, uma emoção intensa ao ver culturas específicas, um amor incondicional por algo que nunca viveu. Talvez você chore ao ouvir um idioma estrangeiro, mesmo sem entendê-lo. Talvez se sinta em casa ao visitar uma cidade pela primeira vez. Talvez se apaixone por mitologias, religiões ou roupas de determinada época. Nada disso é por acaso. É a alma dizendo: já estive aqui, já vivi isso, esse lugar é parte de mim. E então vem o mais poderoso dos canais: os sonhos. Sonhos são como cartas que sua alma escreve com símbolos, metáforas e, às vezes, cenas literais. Muitas pessoas sonham com batalhas antigas, perseguições, fogueiras, ruínas, castelos, templos, desertos, florestas, cidades medievais. Outras sonham com roupas de época, dialetos desconhecidos, nomes estranhos, línguas antigas. Em muitos casos, o sonhador está dentro da cena, mas como outra pessoa, outro rosto, outro corpo, outra identidade. Se você já viveu isso, já tocou um fragmento de quem você foi. E quanto mais atenção você der a esses sonhos, mais as lembranças se aprofundam. Tenha um caderno ao lado da cama. Escreva tudo, cada detalhe, porque o véu entre os mundos é mais fino do que parece. Outro sinal são os talentos naturais. Pessoas que tocam instrumentos sem nunca ter aprendido, que dominam idiomas sem esforço, que têm facilidade com cura, liderança, oratória, arte, espiritualidade. Tudo isso são os dons resgatados. Você não aprendeu agora, você lembrou. A alma guarda em sua memória energética tudo aquilo que conquistou em outras jornadas. Por isso, quando sente que algo te chama, mesmo sem explicação racional, ou quando algo te encanta com força, é sinal de que essa habilidade já vive em você. E mais, ela quer ser ativada. Mas e os relacionamentos? Ah, meu amorzinho, os relacionamentos são espelhos da alma, aquele amor intenso que te faz sentir saudade de algo que ainda nem viveu. Aquele encontro que parece ter 1000 histórias por trás. Aquele laço que surge com força e desaparece com dor. Tudo isso pode ser reencontro de almas, parceiros de outras vidas, pessoas com quem você teve contratos kármicos ou com quem partilhou experiências fortes em outras encarnações.
Alguns vêm para continuar o que foi interrompido, outros para encerrar o que foi mal resolvido, e outros apenas para relembrar o amor que já viveram juntos. Mas como acessar tudo isso de forma consciente? Existem várias ferramentas que podem te ajudar. Regressão de memória, quando feita com responsabilidade, te leva a momentos marcantes de outras vidas. Meditação guiada ajuda a acessar imagens, símbolos e sensações do inconsciente espiritual. Escrita intuitiva, onde você deixa a alma escrever livremente, revelando histórias esquecidas. Cartas canalizadas, onde você escreve para si mesma como se fosse uma de suas versões antigas. Oráculos e tarô kármico podem indicar padrões e temas espirituais recorrentes. Constelação espiritual, onde padrões familiares revelam suas raízes em existências passadas. Mas atenção, lembrar quem você foi não é sobre colecionar personagens, Não é sobre dizer, eu fui uma rainha egípcia ou fui um guerreiro samurai. É sobre reconhecer padrões, emoções, dores, dons. É sobre trazer à luz o que precisa ser curado e honrar o que já foi conquistado. Cada vida foi importante, mesmo as simples, mesmo as sofridas, mesmo as esquecidas, porque todas te trouxeram até aqui. Todas deixaram em você um pedaço de sabedoria. E aqui vai um segredo que poucos dizem. Você não foi uma única pessoa por vez. A alma pode fragmentar-se e viver experiências simultâneas, especialmente quando já está em estágios avançados de evolução. Você pode ter sido homem e mulher, rico e pobre, opressor e oprimido, curador e doente. Todas essas polaridades fazem parte do equilíbrio da alma. Por isso, quando sentir empatia por todos os lados, quando perceber que não consegue julgar, apenas entender, é porque está se lembrando. E a lembrança verdadeira sempre traz compaixão. Uma dica linda para facilitar esse processo: fale com sua alma. Peça que ela revele o que for importante. Com amor, com abertura, com gratidão. Antes de dormir, diga, minha alma, se for da minha evolução, me mostra um fragmento do que preciso lembrar. E então, solte. Confie, não controle. A alma fala com sutileza, com poesia, com símbolos, e tudo será revelado no tempo certo. Lembrar quem você foi é, na verdade, um caminho para ser quem você é, porque dentro de você vivem todas as suas versões, todas suas alegrias, dores, quedas, vitórias. E quando você se olha com verdade, com amor e com coragem, algo mágico acontece. A alma se reintegra. Os pedaços se unem. As feridas se tornam cicatrizes sagradas. E você, inteira, começa a caminhar com mais leveza, clareza e poder. Outras sonham com roupas de época, dialetos desconhecidos, nomes estranhos, línguas antigas. Em muitos casos, o sonhador está dentro da cena, mas como outra pessoa, outro rosto, outro corpo, outra identidade. Se você já viveu isso, já tocou um fragmento de quem você foi. E quanto mais atenção você der a esses sonhos, mais as lembranças se aprofundam. Tenha um caderno ao lado da cama. Escreva tudo, cada detalhe, porque o véu entre os mundos é mais fino do que parece. Outro sinal são os talentos naturais. Pessoas que tocam instrumentos sem nunca ter aprendido, que dominam idiomas sem esforço, que têm facilidade com cura, liderança, oratória, arte, espiritualidade. Tudo isso são os dons resgatados. Você não aprendeu agora, você lembrou. A alma guarda em sua memória energética tudo aquilo que conquistou em outras jornadas. Por isso, quando sente que algo te chama, mesmo sem explicação racional, ou quando algo te encanta com força, é sinal de que essa habilidade já vive em você. E mais, ela quer ser ativada.
Mas e os relacionamentos? Ah, meu amorzinho, os relacionamentos são espelhos da alma, aquele amor intenso que te faz sentir saudade de algo que ainda nem viveu. Aquele encontro que parece ter mil histórias por trás. Aquele laço que surge com força e desaparece com dor. Tudo isso pode ser reencontro de almas, parceiros de outras vidas, pessoas com quem você teve contratos kármicos ou com quem partilhou experiências fortes em outras encarnações. Alguns vêm para continuar o que foi interrompido, outros para encerrar o que foi mal resolvido, e outros apenas para relembrar o amor que já viveram juntos. Mas como acessar tudo isso de forma consciente? Existem várias ferramentas que podem te ajudar. Regressão de memória, quando feita com responsabilidade, te leva a momentos marcantes de outras vidas. Meditação guiada. Ajuda a acessar imagens, símbolos e sensações do inconsciente espiritual. Escrita intuitiva. Onde você deixa a alma escrever livremente, revelando histórias esquecidas. Cartas canalizadas. Onde você escreve para si mesma como se fosse uma de suas versões antigas. Oráculos e tarô kármico podem indicar padrões e temas espirituais recorrentes. Constelação espiritual, onde padrões familiares revelam suas raízes em existências passadas. Mas atenção, lembrar quem você foi não é sobre colecionar personagens, Cars. Não é sobre dizer, eu fui uma rainha egípcia ou fui um guerreiro samurai. É sobre reconhecer padrões, emoções, dores, dons. É sobre trazer à luz o que precisa ser curado e honrar o que já foi conquistado. Cada vida foi importante, mesmo as simples, mesmo as sofridas, mesmo as esquecidas, porque todas te trouxeram até aqui. Todas deixaram em você um pedaço de sabedoria. E aqui vai um segredo que poucos dizem. Você não foi uma única pessoa por vez. A alma pode fragmentar-se e viver experiências simultâneas, especialmente quando já está em estágios avançados de evolução. Você pode ter sido homem e mulher, rico e pobre, opressor e oprimido, curador e doente. Todas essas polaridades fazem parte do equilíbrio da alma. Por isso, quando sentir empatia por todos os lados, quando perceber que não consegue julgar, apenas entender, é porque está se lembrando. E a lembrança verdadeira sempre traz compaixão. Uma dica linda para facilitar esse processo: fale com sua alma. Peça que ela revele o que for importante. Com amor, com abertura, com gratidão. Antes de dormir, diga, minha alma, se for da minha evolução, me mostra um fragmento do que preciso lembrar. E então, solte. Confie, não controle. A alma fala com sutileza, com poesia, com símbolos, e tudo será revelado no tempo certo. Lembrar quem você foi é, na verdade, um caminho para ser quem você é. Porque dentro de você vivem todas as suas versões, todas suas alegrias, dores, quedas, vitórias. E quando você se olha com verdade, com amor e com coragem, algo mágico acontece. A alma se reintegra. Os pedaços se unem. As feridas se tornam cicatrizes sagradas. E você, inteira, começa a caminhar com mais leveza, clareza e poder.